Ei, Luiz! Seja E aí, doutora, tudo bem-vindo. bem? Tudo Boa bem? noite. Tudo jóia? Certinho. Luiz Paulo é educador físico, formado há mais de 17 anos e fez educação física, tem especialização em fisiologia do exercício e especialização em levantamento de peso olímpico e uma vasta experiência em musculação, crossfit e treinamento militar. Hoje, então, ele vai ajudar a gente a entender melhor como que a gente pode praticar atividade física nessa época de quarentena. O que a gente pode fazer? Professor Luiz Paulo, seja bem-vindo! Doutora Márcia, obrigado pelo convite. Boa noite a todos nessa live aqui. Um assunto muito interessante, né? Nessa época de pandemia agora, que pegou muita gente de surpresa, e causou muito desequilíbrio nas pessoas ultimamente, porque a maioria das pessoas estavam acostumadas a fazer a parte de atividade física nas praias, correndo nas academias, nos blocos de crossfit, e está tudo fechado. Está tudo fechado e as pessoas hoje em dia estão procurando uma outra alternativa para a parte de atividade física, sendo que essa alternativa vai ter que ser dentro da sua própria residência, né? Quem mora em casa está mais bem servido, mas quem mora em apartamento tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Isso. O grande as pessoas que têm um hábito da prática de atividade física, de treinamento funcional, em estudo de treinamento funcional, boxe de crossfit, faz atividades utilizando o seu próprio peso corporal, estão mais acostumados a não utilização de máquinas, essas pessoas, esses indivíduos estão tendo mais facilidade da prática de atividade física dentro de casa, porque já tem essa vivência, já tem uma gama de tempo, uma vivência maior da prática de atividade física com exercícios funcionais, utilizando o seu próprio peso corporal, exercícios ao ar livre. Então, eles estão tendo mais facilidade dessa prática de atividade física dentro da sua própria residência. E aquelas pessoas que têm um hábito de fazer somente a musculação, então façam atividade física somente em máquinas, essas pessoas hoje em dia elas foram muito prejudicadas, porque não têm o hábito de fazer atividade física com os exercícios naturais. Fazer um agachamento livre, não tem o hábito tanto de fazer uma flexão de braço, fazer uma barra livre, fazer um agachamento no lateral com passada. Então, a grande maioria das pessoas que tem o hábito de fazer atividade física em máquina foram, meu ponto de vista profissional, estão tendo os maiores problemas, né, ultimamente. Na verdade, toda vez que a gente passa por algum problema, a gente tem dois caminhos para tomar, né? A gente pode usar Isso. esse problema de estímulo para a gente poder aprender uma coisa nova. Então, quem fazia musculação e não está podendo fazer musculação, eu vejo pelo lado bom. Assim, é uma ótima oportunidade de aprender exercícios novos, né? Exato, correto. Vai, Correto, é uma vai... ótima oportunidade e hoje as pessoas elas estão se reinventando por causa dessa pandemia. As pessoas não podem sair de casa, realmente não deve sair, tem que ficar em quarentena, tem que obedecer essa quarentena, que o Covid é muito perigoso, então não dá para você ficar querendo arriscar a ter compartilhamento de equipamentos na praia, em praça pública, e as pessoas hoje em dia estão se reinventando. Estão procurando outras alternativas para você fazer atividade física dentro de casa, porque a pessoa ela está praticamente confinada. Tá? Então, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, desde o dia 19 do mês passado, esse decreto entrou e as academias estão fechadas, não só as academias, os blocos de treinamento funcional, os blocos de crossfit, então não está tendo. Então as pessoas não tá tendo esse contato direto com a academia. Então as pessoas têm que fazer algo dentro de casa para tirar o prejuízo. Se não fazer esse algo dentro de casa, vai aumentar o peso corporal, a gordura corporal, o estresse, né? Dá uma dica pra gente, Luiz Paulo. Assim, então, para quem está assistindo agora e está pensando assim, ah, tá ótimo, então eu tenho que praticar atividade física, mas eu começo fazendo o quê? Tem que fazer alongamento, tem que fazer aquecimento, tem algum aparelho, alguma coisa de dentro de casa que a gente pode aproveitar para poder servir
de peso para poder fazer um exercício mais intenso. Como que a gente pode esquematizar esse tipo de treino em casa, para quem está assistindo aqui? E quais as dicas que você daria de treinos que já estão acontecendo online? Então, para quem quer fazer seu próprio treino e quem quer acompanhar o treino que já tem pronto online. Perfeito. Dentro da nossa própria residência, quem mora em casa ou apartamento, não tem desculpa. Dá para você fazer atividade física. Não tem desculpa. A pessoa, hoje em dia, os boxes de CrossFit estão oferecendo aulas online, são aulas gratuitas. Inclusive, hoje eu dei uma aula, 50 minutos de aula, a aula foi intensa e não tem desculpa as pessoas não fazer atividade física dentro de casa. E esse confinamento, a pessoa começa a ficar monótona. O que acontece? Dentro da nossa residência, se você não tem o hábito de fazer atividade física ao ar livre, utilizar, você só usa equipamentos, você pode entrar numa live da CrossFit Canal, onde eu leciono, uma live de outro box de CrossFit também, e você será orientado. Porque a aula tem um início, tem um meio, tem um fim, tem uma metodologia a ser empregada, a ser obedecida. E o mais interessante, que muita gente está tendo a oportunidade hoje, que nunca fez um CrossFit, um treinamento, que é um treinamento funcional de alta intensidade, também outros boxes também estão oferecendo outros tipos de treinamento. É uma oportunidade que as pessoas não conhecem o CrossFit, que possam ter esse primeiro contato com o CrossFit. O que é o CrossFit? O que é o treinamento funcional? Como é dividida as aulas? O que eu vou fazer nessa aula? Isso é bom deixar claro que é uma aula que tem um aquecimento, um trabalho de mobilidade articular, um trabalho de flexibilidade, tem um aquecimento voltado para os exercícios que você vai executar naquele dia, as técnicas que você vai executar naquele dia. Após aquecimento, realizar um trabalho de força para os membros inferiores, também para os membros superiores, depende da programação da semana do box. E após esse treinamento de força, tendo ou não treinamento de força, você na aula vai ter 1 ou 2 workouts. E esses workouts você vai trabalhar, no mínimo, uns 3 tipos de exercícios diferentes, um volume de repetições em torno de 10 minutos, de 8 a 10 minutos, odds curtos, odds médios, odds longos. E você vai estar usufruindo, podendo aprender uma nova atividade que vai trazer um enorme benefício. Quando você fala workout, né, que é o odd, explica o que é para quem não entende. Quer dizer que vai ficar um tempo fazendo determinados tipos de exercícios, não é isso? Isso, para quem não conhece o CrossFit, sempre no final do treino do CrossFit, após que você passa pelo aquecimento, faça a técnica do dia, no final do treino tem um mod, o workout final do dia. Esse workout pode ser um rep, onde você vai ter que fazer o maior número de house repetições possíveis dentro de um determinado tempo. Pode ser um EMOM, uma atividade com prioridade de elemento. Que elemento é esse? Pode ser somente um exercício de cardio, somente um exercício de peso, utilizando uma carga, ou um exercício ginástico, onde você vai utilizar somente o seu próprio peso corporal. Ou até mesmo, dentro desse EMOM, você pode trabalhar um elemento, 2, 3 elementos. Também a gente pode trabalhar uma tarefa full time, que é um workout contra-relógio. Por exemplo, dentro de 10 minutos, você vai ter que fazer essa tarefa no menor tempo possível. Lógico que respeitando as individualidades de cada um. Aquela pessoa que quando estou lecionando a aula aqui online, eu sempre gosto de deixar muito bem claro que existem as adaptações. Esse é um grande paradigma no CrossFit. Eu não consigo agachar, quebrar uma parada 90 graus. Mas dentro do CrossFit, dentro do treinamento funcional de alta intensidade, existem as adaptações que podem ser feitas para o indivíduo. Então, para cada exercício, para cada movimento que você executa, nós trabalhamos com as adaptações. Nós colocamos primeiro o primeiro movimento e depois eu explico a adaptação se você não consegue executar aquele movimento. Então, não tem desculpa. A pessoa não tem desculpa de não fazer atividade física. Então, quer dizer que quem nunca fez, por exemplo, o CrossFit, que é o que você leciona hoje em dia, quem nunca fez o CrossFit e está escutando a gente aqui agora, mas eu vejo esse pessoal fazendo CrossFit e é todo mundo muito forte, levanta pneu e faz flexão de braço de cabeça para baixo,
anda de cabeça para baixo e as pessoas acham que é um negócio muito difícil. Só quem é muito forte que pode fazer CrossFit ou qualquer pessoa de qualquer idade, se não tiver nenhum problema de saúde, pode fazer o CrossFit? O CrossFit é para todos, né? Como eu falei anteriormente, ela existe uma pessoa que não entra num box de CrossFit, ou até mesmo fazer uma aula online de CrossFit, ela vai ser orientada desde o primeiro momento que existem adaptações para os exercícios. Realmente existe um preconceito a respeito das pessoas que praticam CrossFit, porque a gente trabalha com movimentos de levantamento de peso olímpico, as pessoas acham, confundem muito o CrossFit com o powerlift. O powerlift, o que é o powerlift? O powerlift é uma outra modalidade onde você levanta pneus, você faz somente levantamento terra, onde você trabalha o supino. Esse é o powerlift. Então, os conceitos, muitas vezes, eles ficam distorcidos. Então, por trás desses conceitos existe um paradigma. Então, a pessoa que nunca fez CrossFit, ela não precisa ter medo. Eu treino CrossFit desde 2014, graças a Deus eu nunca tive uma lesão. Gosto muito de levantamento de peso olímpico, me especializei nessa área e nunca tive nenhum problema sério articular, ligamentar ou muscular. As pessoas devem experimentar, devem conhecer, entender que tem uma ciência por trás disso. Entendeu? Então, esse momento da quarentena agora, as pessoas estão tendo a oportunidade, né, de rever os seus próprios conceitos, de avaliar como está a sua performance utilizando o seu próprio peso corporal. Observar como o meu corpo se comporta na execução de novos exercícios, utilizando o peso corporal, trabalhando com uma escala de flexão de braço, uma escala de agachamento, porque os exercícios são adaptados. Essa é uma grande verdade. Se você não consegue acompanhar, se você tem que fazer dentro do workout 20 flexões, se você não consegue fazer 20 flexões, não tem problema, você pode fazer 10 ajoelhar. Se você não consegue fazer 20 agachamentos, não tem problema, você pode fazer 10 agachamentos. Você se adapta conforme estiver a sua realidade hoje. E o bom é que quando a gente começa no CrossFit, quando eu comecei, tem uns 5 anos mais ou menos, eu acho, eu entrei na aula de CrossFit e eu vi aquelas pessoas fazendo alguns exercícios diferentes e eu achava que eu nunca ia conseguir, porque parecia que era muito difícil. Mas eu realmente tive bons professores, assim como você, que é um excelente professor. E aí um bom professor, ele estimula aquele aluno que não sabe, né, a ter segurança e devagarzinho evoluindo. E a cada evolução que a gente tem, a gente fica feliz. E quando a gente vê um amigo da gente também conseguindo, que é o clima do CrossFit, é todo mundo torcendo por todo mundo. Então, quando você tem um amigo que é melhor que você, que é mais forte, que faz com mais energia, você fica feliz porque ele está fazendo isso. E quando você consegue, você também fica feliz. Quando você não consegue, você fica um pouquinho triste, mas sempre tem alguém para te consolar, te dar uma força e te ajudar. Então, eu acho que é esse o espírito, né? Quem está começando pode fazer sem medo nenhum. Quem já está mais evoluído vai ter sempre mais alguma coisa para aprender e para evoluir. E eu acho que assim fica sempre estimulante e apaixonante. E o que eu falo para todos os meus pacientes e os meus seguidores, que assim, existem várias modalidades de atividades físicas. A pessoa tem que escolher aquela que encaixa mais com ela. Então tem gente que vai preferir fazer dança, tem gente que vai preferir fazer luta, tem gente que vai preferir fazer musculação, correr, e tem gente que vai preferir fazer o CrossFit, não é? Exatamente. A gente está acostumado, dentro do box CrossFit, existe essa curiosidade que as pessoas chegam e a gente deixa muito bem claro. A pessoa, ela entra num box de CrossFit, um box de treinamento funcional, a primeira coisa que ela olha, ela vê uma argola, ela vê um pneu, ela vê uma barra olímpica, ela olha e encontra a máquina. Então, aquilo já assusta ela um pouco. Então, por trás disso tem um método, tem a metodologia de ensino segura, onde o professor de educação física, o coach, ele vai estar te orientando, os estagiários, eles estão preparados, os estagiários que trabalham hoje no CrossFit são estagiários capacitados por nós, são treinados por nós, estão num processo de formação em educação física e será acompanhado do início ao fim.
E é óbvio que dentro de uma turma de CrossFit tem os alunos iniciantes, intermediários e avançados, e cada um vai seguir a sua rotina de treino, vai trabalhar dentro da sua realidade. Bom, dentro do CrossFit, você vai conseguir, não fazendo um treinamento dentro da sua residência, utilizando a metodologia do CrossFit, você vai ter grandes benefícios. Grandes benefícios. Se você não consegue acompanhar a aula, não tem problema. Você pode se adaptar à aula. O que você não pode fazer é ficar parado. O que você não pode fazer é ficar parado. Isso aí. E é óbvio, mesmo aquelas pessoas que praticam musculação ou são praticantes de CrossFit, seja atletas de alto rendimento, atletas intermediários, atletas iniciantes, isso é óbvio. Mesmo que você esteja treinando de casa, é excelente. Quando você voltar para o boxe, voltar para a sua academia de musculação, você vai perder em torno de 20% da sua força. Então, você não pode ficar parado, a gente deixa bem claro nas lives, para não ficar parado. Por mais que a gente não tenha uma barra olímpica dentro de casa, mas nós temos no mínimo um abmate, uma anilha, um kettlebell, a gente tem um leque de exercícios muito grande. Agora, depende muito do que você quer. Essa é a grande pergunta. Isso aí. Do que você quer? Aonde você quer chegar? Qual o seu comportamento que você vai estar tendo durante essa quarentena? Entendeu? É verdade. Professor Luiz Paulo, eu agora vou responder as perguntas que várias pessoas mandaram para mim por direct quando eu coloquei o tema da nossa live. E aí eu vou encerrar o nosso bate-papo. Eu queria saber, você quer deixar uma última mensagem? Quer falar alguma coisa? Só agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, doutora Márcia, minha irmã também. Que as pessoas continuem fazendo atividade física, não deixem de fazer. Aproveite essa oportunidade agora, que vocês estão dentro de casa, e faça uma nova modalidade. Tem um CrossFit, tem outros boxes também apresentando outras modalidades, que você vai conhecer novos exercícios, então vai ter uma nova experiência, e eu tenho certeza que essa experiência vai ser muito benéfica para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, e tenho certeza que esse aprendizagem que você vai obter agora, durante a quarentena, tenho certeza que isso não vai ficar esquecido e você vai dar continuidade depois, para a gente voltar à vida normal. E, lógico, as pessoas que estão fazendo a CrossFit pela primeira vez nas lives, aproveitar a oportunidade, passar no box também, conhecer um box de CrossFit, para saber como como funciona, como são as aulas, fazer uma aula experimental. Vai ser um prazer receber todos lá. A joia. Obrigada, Luiz Paulo. Te amo, viu? Nada. Beijo. Tchau.